Boa noite a todos. Como é bom estarmos na presença do Senhor, em comunhão, entre irmãos. Salmo 32:11 diz: alegrem-se e exultem no Senhor os santos, cantem de alegria vocês que são puros e retos de coração. Parece ser um pouco difícil essa missão, porque ele está dizendo: vocês que são puros, vocês que são retos, vocês que são santos. Mas eu quero te dar a boa notícia, que fomos santificados, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus está aqui, Ele nos redimiu, Ele está conosco, e por isso nós podemos declarar todas as verdades a respeito dessa grande salvação que veio sobre a minha vida e veio sobre a sua vida. Por isso coloque em pé e juntos vamos declarar todas essas palavras, todas essas verdades a respeito do nome de Jesus, nome sobre todo nome, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, o Senhor está presente aqui em cada coração, aonde nós cremos que o teu nome cura, que o teu nome traz libertação, que o teu nome traz restauração às nossas vidas, aonde o teu povo se ajunta para declarar: santo é o Senhor Jesus Cristo vitorioso, onde nós nos ajuntamos para declarar que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu todos os nossos pecados, que o Senhor venceu, rompeu as barreiras, e tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz, hoje nós tomamos posse pela herança da graça, pela herança da graça derramada sobre nós. Por isso, Jesus, capacita a tua igreja para honrar, para celebrar, para adorar ao teu santo nome. Em teu nome nós oramos, Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos declarar que nos rendemos. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos declarar o nome dele? Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Ele está aqui, meu irmão. Grite o nome dele, clame pelo nome, clame pelo nome. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Jesus. Vamos declarar, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos declarar as nossas vozes uma última vez, bem forte. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Chamamos tua presença aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós. Nós estamos sedentos. Nós lembramos que é o Senhor e não há outro. Eis-nos aqui, Senhor. Encontra a tua igreja adorando, encontra o teu povo com o coração aberto, com as mãos levantadas, dizendo que o Senhor é tudo e não há outro, não há outro, não há outro.
o teu nome é santo, Jesus. Só o teu nome é santo, Jesus. Só o teu nome é santo, não há outro. E elevamos o teu nome acima de toda autoridade, acima de todo louvor. E lembramos que o Senhor é tudo que precisamos para viver nesse lugar, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Obrigado por nos lembrar através dessa canção que o Senhor é tudo para nós, que não há outro lugar que podemos estar ou que possamos repousar senão na tua presença, Senhor. É nesse lugar que nós estamos essa noite, em tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Você sente a presença de Jesus aqui, amém? Que Deus possa ministrar o seu coração poderosamente, possa tocar a sua vida, possa ministrar profundamente a sua alma enquanto você estiver conosco nesse momento de comunidade. E eu dou graças a Deus por você estar aqui conosco, principalmente você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero lembrar para você, mulher, que a semana que vem nós temos o encontro das mulheres aqui, que vai acontecer às 20 horas na quinta-feira, e quem estará ministrando é a pastora Joana. Então você não pode ficar de fora, tem que vir e trazer alguém com você, porque coisa boa a gente compartilha. Eu tenho certeza que tem um tempo maravilhoso de Deus reservado para você e para a sua convidada, que você vai preparar e vai orar, e Deus vai te dar uma pessoa para você trazer para esse lugar. Quinta-feira, o encontro das mulheres. A mesma coisa acontecerá, só que com os homens, na quinta seguinte, no dia 30 de junho, onde os homens se reunirão, e ali eles estarão também recebendo da palavra de Deus. E eu quero convidar você, homem, a não vir sozinho, trazer um amigo, um convidado especial para essa noite, que eu tenho certeza que tem algo reservado para você e para o seu convidado, uma palavra de Deus ao seu coração. E você que está aqui conosco e que talvez ainda não tenha participado, as manhãs de oração começam às 6h30, termina às 7 horas, tem um delicioso café da manhã, que é só a cereja de um bolo, que a gente fica aqui num tempo de 30 minutos orando, adorando, recebendo da palavra. Desafio você, encorajo você a estar conosco nessa quarta, 6h30 da manhã, na nossa manhã de oração. Você que veio preparado para devolver seu dízimo e a sua oferta, é o seu momento de fazer isso, fazer o seu louvor financeiro, a sua adoração financeira, dizendo: Senhor, sou grato a Ti pelo salário, sou grato a Ti pelo sustento, sou grato a Ti pela Tua graça. E você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. Se você está nos visitando e não veio preparado, não se preocupe, esse é um ato feito entre os membros da igreja. Mas se alguém quiser participar hoje, através de Pix ou cartão de crédito, é só procurar a nossa secretária lá no fundo da livraria, e você será instruído em como fazer o seu gesto de adoração financeira essa noite. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, nós vamos devolver dízimos e ofertas. Eu queria convidar você a cumprimentar a pessoa que está perto, atrás, adiante, e dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus, e abençoar essa vida. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos
Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei, Tu és o Rei. E o Senhor reina sobre toda a terra. Não há 1 centímetro do universo que não está sob o seu reinado, sobre o seu poder, sobre o seu controle. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Jesus Cristo, de eternidade a eternidade Ele reina. A raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que venceu, amado da nossa alma, aquele que com grande poder conquistou, derrubou as trevas, arrancou-nos das mãos do inferno e hoje reina. Jesus, Jesus, hey! Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei, Tu és o Rei. Glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei. Obrigado, Jesus, por tanta alegria, Senhor, em nossos corações. Ela só vem de Ti. Se não fosse o Senhor, não havia esperança, não havia, Pai, toda essa felicidade, toda essa alegria. Tudo isso que vem do nosso coração é porque Teu Espírito habita em nós, Pai. E por isso, derrama mais dele sobre nós, derrama mais do Seu Espírito sobre as nossas vidas. Que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, a nossa adoração seja cheia do Espírito Santo, Deus. Nos encoraje, quebrante o nosso coração, nos discipline e nos repreenda para buscarmos a cada dia o poder do Seu Espírito, e não o poder da terra, não o poder do dinheiro, não o poder do governo, não o poder da política, não o poder das relações, não o poder das instituições, mas o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus, o que sempre nos diferenciou, o que sempre nos colocou como luz em meio às trevas, nos colocou como sal, nos colocou como embaixadores, sacerdotes do Rei. Enche-nos com esse Espírito, Pai. Nós pedimos, venha como prometeste. Derrama mais e mais, sem medidas, sem barreiras. Queremos mais, queremos mais. Aleluia. Das águas paradas da minha alma,
água com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, enche-nos, Jesus, enche-nos com a tua presença, Pai. Derrama mais de ti. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo. Irresistível amor, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como derrama o teu Espírito. Como é o amor dele, vamos declarar. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve. Vamos declarar, igreja, então vem. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste,
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar. Deus, muitos aqui já clamaram por tantas outras coisas em suas vidas, Pai. Muitos aqui já clamaram por outros deuses, clamaram por outras coisas, pediram incessantemente por poder, por dinheiro, por prazeres, e pediram por bênçãos, por coisas boas, é verdade, por coisas ruins também. Mas todos aqui que experimentaram o Santo dos Santos, todos aqui que experimentaram a bondade, a misericórdia, a presença do Espírito, que foram apresentados ao nome de Jesus, ao nome sobre todo nome, que descobriram a sua presença, todos aqui sabem, não existe outro lugar, não existe nada melhor, não existe nada melhor, nada superior, nada que possa trazer mais felicidade, mais prazer do que a presença do Eterno, do que a presença de Jesus, do que a sensação de ser amado por Ele, do que a sensação de ser abraçado por Ele. E hoje a tua igreja clama pela glória. Se existem aqui pessoas que ainda não clamam pela glória, Senhor, que o Senhor, através do seu Espírito, venha trazer essa convicção, venha trazer mais de Ti, venha abrir esses lábios no nome de Jesus, para que todos clamem pela glória, a glória de Deus em suas casas, a glória de Deus nos seus trabalhos, a glória de Deus nos seus estudos, a glória de Deus em tudo que fizerem, para que as trevas se dissipem, para que a luz apareça, para que o mundo seja transformado pela glória, pela presença. Por isso vamos declarar glória, vamos declarar a glória juntos. Glória, Shekinah, vamos declarar santo, 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 Ele é santo, santo. Aplauda o Santo Deus. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor, por cooperar sempre juntamente ao Espírito Santo para preparar este ambiente tão maravilhoso, a presença do Senhor no nosso meio. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos. Estão animados, irmãos? Eu estou muito animado, irmãos, principalmente porque o Senhor me renovou nessa noite para pregar a palavra. Estava quase sem voz, e o Senhor sempre é bom, sempre fiel, sempre misericordioso. Me renovou. Deus sempre nos renova. Queridos irmãos preciosos, nós vamos nessa noite compartilhar um assunto. Pastor Denis, quando ele traz uma palavra, uma mensagem de ensino, nós já sabemos que ele usa o banquinho, tá até ali inclusive, né, meu pastor? Eu já vou usar o púlpito, irmãos, não dou conta, viu? Eu gostaria, irmãos, de
falar com vocês um assunto que pode ser um desafio hoje, em tempos modernos. No entanto, desde a antiguidade, este assunto já foi uma afronta, já trouxe muita distorção com relação à palavra de Deus. A verdade é, meus irmãos queridos, nós temos uma facilidade de acreditar nas coisas. Nós precisamos aprender a usar algo que nos ajudará a não acreditar no engano, muito menos na mentira, que é um filtro. Nós não podemos acreditar em tudo que a gente ouve. E eu acredito que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós somos cercados por tantas informações, que não dá tempo da gente descobrir onde é essa fonte, onde é essa fonte deste conhecimento, onde é a fonte desta informação. Por isso que acredito uns conflitos que nós deparamos em meio a tantas coisas é acreditar ou não acreditar. Em que devemos acreditar? Tantas coisas chegam ao nosso conhecimento e sempre vai nos trazer esta indagação: em que acreditar? Porque, irmãos, saiba, o que pode mudar a nossa vida depende daquilo que a gente acredita. Você é resultado daquilo que você acredita. Nós somos resultados daquilo que nós cremos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente ouviu. Os pais desejam que os filhos, eles acreditem naquilo que eles acreditam. Claro que se tiver basamento, fundamento da palavra de Deus, iremos investir o possível para que os nossos filhos venham acreditar, crer naquilo que cremos. O vovô, a vovó, como eles desejam que os netos acreditem naquilo que eles acreditam. E aí vai, é tantas coisas que nós somos influenciados a acreditar. Isso é tão interessante, irmãos, que a palavra de Deus já estava nos preparando para entendermos que isso seria uma tendência futura, uma tendência em que nós iremos ser muito tentados com relação a aquilo que acreditar ou que não acreditar. E com isso eu quero embasar essa conversa com os irmãos no texto da palavra do Senhor, em segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. Eu vou passá-la também aqui no telão para você acompanhar, se assim preferir. A segunda carta do apóstolo Paulo escreveu para seu filho na fé, Timóteo, para o seu discípulo, no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do primeiro versículo, que nós iremos até o versículo 4. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agradam seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Em algumas traduções vai dizer correrão atrás de fábulas, de contos. A questão, irmãos, eu gostaria de enfatizar no verso 3 virá o tempo, a pergunta que eu faço, já não chegou este tempo? O tempo em que as pessoas já não têm paciência para aprender, não têm paciência para serem instruídas. Você tem paciência de ser instruído, instruir, aprender, de ser ensinado, ter um coração aberto para aprender mais de Deus, mais da palavra, mais sobre a vida?
Porque chegar um tempo, isso já era uma tendência, e eu acredito que nossos dias revelam que esses dias já estão se concretizando isso, em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensino, mas apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Eles buscarão ouvir aquilo que desejam ouvir, o que querem ouvir. Nem tanto terão paciência daquilo que precisam ouvir, ser de fato instruídos. E diz no versículo 4 que, por isso, por essa escolha, muitos rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, atrás de muitos enganos. Queridos, podemos definir o que o apóstolo Paulo já estava falando pela ação do Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, nesse versículo que nós lemos, define o seguinte: chegou o tempo em que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, e não naquilo que Deus diz que devem acreditar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, e muitas vezes nós somos influenciados a acreditar naquilo que a gente quer acreditar, e não naquilo que Deus deseja que acreditemos. O que Deus deseja que eu e você venhamos a acreditar? Nós devemos inclinar nosso coração, não para buscar aquilo que a gente quer acreditar. Eu posso ser aquilo que eu acredito ser, mas essa é a vontade de Deus, a qual deseja que eu e você venhamos a acreditar. Buscar aquilo que realmente importa, aquilo que Deus deseja que eu e você venhamos a acreditar. Sabe por quê, irmãos? Nós somos tentados por todos os lados, é uma pressão fora de sério que a gente sofre para infiltrar em nosso entendimento, ou nos corromper nosso entendimento, porque muito bem sabe o inimigo que tem poder de mudar a vida de qualquer pessoa, desde que ele acredite em algo. A verdade, ela liberta se acreditarmos na verdade, como também a mentira escraviza se acreditarmos nela. Quantos anos nossa vida nós ficamos acorrentados por acreditar na mentira, ficamos aprisionados na culpa por não acreditar que teríamos perdão. Tem poder, irmãos, aquilo que a gente acredita. E a verdade é, irmãos, que o ser humano tem uma capacidade incrível de acreditar nas coisas, das mais absurdas, de coisas que a gente olha para trás e até dá risada, fala: misericórdia, como eu acreditei em tanta tolice, como que eu acreditava nisso? Simples, estávamos cegos de entendimento, nós não tínhamos um filtro, não tínhamos muita informação, clareza do assunto. Desde pequeno, parte de nós aqui viemos de uma geração em que não podíamos perguntar para a mãe ou para o pai: mas por quê? Já recebia uma, não é, querido? Receba, na orelha. Podia nem perguntar, nem indagar: mas por que isso, mãe? Que dirá então o conto da história do vô e da avó? Assim, misericórdia, essa coisa de contar para a criança, e contava cada conto assim aterrorizante, querido, que contar para um adulto que eu acredito vai ter dificuldade para dormir hoje. Ele ficava ali deslumbrado. Quanto mais ficava com medo, melhor ficava. E assim vai. O pior é processar tudo isso acreditando, e acreditando. E eu e você viemos de uma cultura, carregamos muita coisa de coisas que nós aprendemos a acreditar cedo, acreditamos cedo em muitas coisas. Ou seja, irmãos, o assunto que nós queremos aqui discutir à luz da palavra de Deus é sobre superstição. Superstição. Resposta bíblica para a superstição. Como nós introduzimos, não se trata, irmãos, de um assunto de hoje. E quando falamos neste tema, queridos, é tão importante compreendermos isso, porque nós, como brasileiros, nossa nação em si, ela carrega uma mistura de vários povos e, com isso, várias crenças. A junção de portugueses, de índios, dos escravos, com isso trouxeram muitos mitos. Nosso país foi formado por muitos mitos, mas a questão é, isso vem desde
do nosso país, é da cultura brasileira, de ser muita influenciada por mitos, por crendices, por superstições. Não, eles aprenderam com alguém. A questão não é o vovô e a vovó, eles aprenderam com alguém. E isso, irmãos, vem lá desde o Antigo Testamento, olhando assim, de ver como que as pessoas, elas traziam tantas superstições para desviar a verdade, para levar a pessoa a praticar o erro, a praticar o engano. E acreditem, como eles não tinham muito conhecimento da fonte que vinha tal informação, muito mais sujeitavam as autoridades ou uma liderança que estavam praticamente impondo a sua maneira de acreditar as coisas, eles não indagavam, simplesmente faziam aquilo. Por exemplo, se tira a Bíblia das suas mãos, você tem acesso a nenhuma, você nunca, como se você tivesse nunca contato com uma Bíblia, e somente os pastores tivessem contato com ela, poderia facilmente manipular um povo, por falta de conhecimento da fonte, por você não conhecer. Por isso que tudo que a gente ouve sobre a palavra de Deus, principalmente em nossos dias, irmãos meus, temos que ter o quê? Respaldo da palavra de Deus. Tudo que acontece em um culto precisa haver o quê? Respaldo da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, acreditar em tudo que a gente ouve sem antes ter certeza de um respaldo da palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui uma definição sobre superstição. No dicionário diz assim: superstição é a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. A depositar confiança em coisas absurdas. Olha, irmãos, isso que define superstição. É uma coisa que não tem base, sem razão no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações. Falsas obrigações. E quantas obrigações que nós submetemos por falta de conhecimento. A temer coisas inócuas, irmãos, misericórdia, coisas sem sentido. Eu descobri um tempo atrás que, aí só uns 20 a 30 anos, era muito usado o meio de comunicação, principalmente o rádio, para contar algumas histórias das mais terríveis. Isso tinha o intuito de colocar medo do jovem, para ele não sair na rua. Até descobri isso, misericórdia. Crianças simples ali, eu morava no sítio e lembro quando eu via essas coisas. E aí eu chegava, minha avó morava a 100 metros de casa, chegava assim, ela ouvindo as notícias. E ela falava assim: filho, cuidado, quando você for para a escola. Ai, minha avó, cuidado, porque olha, eu não vou nem contar, irmão, porque pode despertar alguma lembrança aqui. Mas começava a contar cada história. Tipo assim, do homem do saco preto, por aí vai. Não sei o que é de 4 portas, a loura não sei de onde, sangue do cordeiro. E aí, e o psicológico da gente? Quem queria andar sozinho naquele lugar? Ninguém. Isso era uma maneira para, na verdade, manipular ou controlar as pessoas para não ficar saindo na rua. E não deu certo, até descobri que tudo isso era um mito. Que tudo isso era uma mentira. Mas vamos lá. Algumas superstições, queridos, vou contar algumas aqui, só para introduzir. Algumas superstições mais famosas no Brasil. Por exemplo, irmãos, quem já não ouviu essa? O chinelo de cabeça para baixo. Sangue do cordeiro, irmãos. Ai, hoje é bom dar risada daquilo que a gente levava a sério, né? Falar: olha, cuidado, você vai morrer alguém. Desfile esse chinelo, menino. A informação que eu tinha naquele tempo, se ficasse o chinelo virado para cima, alguém ia morrer na família. Mas eu me atualizei, não era alguém da família, era a mãe. E hoje a gente percebe isso, irmãos, não é que a gente é impulsionado não, vamos ver esse negócio aqui, misericórdia, vai trazer azar em casa. Não, é só questão de organização mesmo. Só questão de organização. Outra, passar debaixo da escada dá azar. Coitado do pintor, irmão, cadê os irmãos queridos?
vai dar azar. Outra coisa, abrir guarda-chuva dentro de casa é uma coisa que também que vai trazer azar. Que poderoso é o guarda-chuva. Eu estava lendo essa, irmãos, e chegando esses dias, eu lembrei, vamos ver se eu consigo alguma coisa. Claro que não, irmãos. Claro que eu fiz isso, mas não foi uma prova não, porque eu não... Misericórdia. Outra coisa, você sabia que um conto diz que quebrar o espelho, 7 anos de muito azar, quebrar o espelho. Meu querido, irmãos, eu vou ser sincero, se quebrar o espelho não vai trazer azar, vai trazer prejuízo, porque eu vou ter que comprar outro, só isso. Você vai ter dificuldade só de se arrumar, esse é o detalhe. Pastor, quebrou o espelho em casa, vem orar para quê? Compra outro, o único detalhe é este, não é? A gente quer mistificar as coisas, né? Outra coisa, uma das mais conhecidas também, comer aves no Réveillon. Diz que não pode comer aves no Réveillon, porque as aves, elas ciscam para trás e criam assim essa simbologia, quer dizer, você vai andar para trás o ano todo. Você vai andar um ano, olha só, como poder tem fazer uma coisa dessa. Você comprometer totalmente o seu ano todo, porque você comeu aves, comeu um frango, um peru, que seja, na passagem de ano. Isso comprometeu tudo. A outra coisa, bater 3 vezes, toque, toque, traz azar, show azar, na madeira. Irmãos, o noivo ver a noiva pronta antes do casamento, diz também que as consequências são um relacionamento turbulento. Aí talvez algum que estão aí em tribulação, então acho que foi por isso mesmo que aconteceu comigo, porque eu vi, a curiosidade, minha ansiedade não permitiu, tive que olhar antes. Não, irmãos, isso é um mito, certo? Mas é uma das coisas macabras aqui, que muitos acreditavam. Vamos lá, né? Não é tanto falar sobre isso aqui, o propósito, mas olha, essa aqui, queridos, eu acho que mais a gente levava a sério em casa. Quando, no caso, ao cair uma colher, acreditava que chegaria uma visita à mulher. Se cair um garfo, vai chegar uma visita de um homem. Quantas vezes esses piá, na inocência, os piazinhos, né, como diz o curitibano, os piazinhos ali, ficar lá no portão olhando, vai vir visita hoje, porque o irmão que derrubou o garfo em casa, derrubou o garfo na hora do almoço. Ai, que coisa, irmão. E a gente ficava lá de plantão, vai vir gente em casa hoje. Raramente, às vezes acontecia, dava certo, aí parecia que aumentava a nossa fé, no engano. Aumentava a nossa fé. Deu certo, olha só, chegou a tia hoje, porque a colher caiu na hora do almoço. Foi servir lá o almoço e caiu, então deu certo. Então, não é? E aumentava a nossa fé, no engano. Dias atrás, irmãos, eu fui receber uma pessoa, ela ia pagar algo que tinha comprado, e aí eu fui receber um dinheiro com ela, e ela me deu dinheiro, e ela disse, não, me devolve. Eu falei, o que acontece? Eu tenho que dar com a mão direita, porque a mão esquerda dá azar. Eu falei, misericórdia, meu querido. Aí eu falei, parece que em Provérbios diz alguma coisa, que a mão esquerda que prospera. É mesmo? Então daqui. Não, estou brincando, minha querida. Mas são pessoas que acreditam e vivem, na verdade, uma escravidão sobre isso, queridos. Sabe, se você olhar bem, se cuidar, são tantas coisas assim, olha, confiar em coisas absurdas. Existe a superstição, mas eu quero falar um pouco também sobre a crendices. Crendice é o quê? Crença de cunho supersticioso, sem base em religiões institucionalizadas e, por isso, sem a sua sanção, crença absurda ou ridícula, assim que define o que é crendice. É uma crença absurda. Não tem de fato sentido, não tem fundamento falar sobre isso. Agora, uma coisa importante, meus preciosos irmãos, tudo isso se um dia fez parte da nossa vida. Eu acredito que nós falamos muito sobre quando nós entregamos nossa vida para Jesus, os vícios precisam ser abandonados, todo relacionamento que não esteja vinculado com a palavra de Deus precisa ser legalizado. Todos aqueles que
casal que juntaram simplesmente a escova de dente juntos, mas não legalizaram o relacionamento, tem que legalizar. Várias coisas, quando você chega para a igreja, logo é tratado. Mas poucas vezes a gente fala sobre este assunto. Ó, pera lá, vamos trabalhar uma coisa com você aqui, uma instrução sobre superstição. Como é que é essa coisa com você? Embora, irmãos, quando entregamos nossa vida para Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele se encarrega de fazer isso, de nos convencer de muitas coisas, de nos incomodar com tais práticas, de tirar em nós essas mentiras, esses enganos. Muitas coisas já são removidas pela ação do Espírito Santo de Deus. Outras coisas são necessárias instruções, a gente ser instruído sobre. A questão é, irmãos, onde eu quero chegar com vocês? O problema de tudo hoje é, quando saímos de uma vida de trevas, uma vida que não conhecemos a Cristo, e trazemos na bagagem de conhecimento essas superstições e tentamos revertê-las no cristianismo, praticá-las no cristianismo, praticá-las através de coisas sagradas. São crendices em nosso meio. Aqui começa a ficar um pouco estreito, irmão, porque o propósito não é falar somente pensar em superstições, mas em crendices da igreja. Crendices, coisas que existem em nosso meio, que nós devemos olhar para a palavra de Deus e dar uma resposta a isso, se atentar à nossa vida, se sutilmente coisas que eu praticava, seja por crendices, superstições, eu me adaptei a um estilo agora com a igreja, com a minha relação à minha fé, embora que são incompatíveis, não tem como compactuar as escrituras sagradas com superstições alguma. Mas uma das coisas que está sujeita a acontecer conosco, irmãos, de acabar aderindo a algumas coisas, superstições, aderindo através do nosso meio cristão, é porque nós temos uma tendência humana de desejar a materialização da fé. A palavra de Deus diz: nós temos que ser guiados por aquilo que a gente não vê. Isso é fé, uma convicção, uma certeza. Mas a gente precisa muitas vezes ver para crer, alguma coisa que possa materializar a minha fé, algo que eu possa levar para a minha casa e assim eu vou acreditar naquilo, materializar. E uma coisa importante, queridos, que eu gostaria de trazer sobre isso o problema muitas vezes é generalizar aquilo que Jesus, ou até mesmo os apóstolos, eles usaram em momentos específicos, foi usado em momento específico. Por exemplo, Jesus, ele curou várias pessoas, vários enfermos, mas não foi a única maneira. Algumas vezes, ele, ao pegar terra do chão e colocou saliva, fez uma mistura ali, passou nos olhos do cego, e mandou ele lavar no tanque. A questão é quando as pessoas querem generalizar isso. É verdade que em Atos vai dizer que a unção desses homens que estavam eles consumidos pelo Espírito Santo de Deus era tão tremenda, ao ponto que tiravam das suas vestes, às vezes, do seu manto, ou toalhas dos apóstolos, e levavam sobre os enfermos, e tocavam neles, eram curados. Aqueles que estavam em espíritos endemoniados, eles eram libertos. O problema é quando a gente quer materializar isso, sendo que isso foi um momento específico. Não podemos generalizar, acreditamos, é a única maneira que deve agir assim. E aí vai nós hoje. Aí nós queremos generalizar isso. Aí tentamos fazer de tudo para que a nossa fé seja materializada. Aí vai a vassoura ungida, vai o lencinho ungido, aí por aí vai. Até a vassoura ungida, porque sabendo de atrás, foi misericórdia, é para varrer o mal dentro de casa. Irmãos, e não é barato não, irmãos, coisa que custa caro, hein? R$1.000 o negócio. Não que eu fui lá, tá? Mas tive informação. Na verdade, uma pessoa, eu fui parar na rua, e perguntou assim: pastor, eu sei que vocês são sérios, mas me fala uma coisa,
isso aqui é trabalho da igreja de vocês. Ele mostrou lá uma imagem, uma divulgação, uma arte. Eu falei, oh, meu querido, perdoa, irmãos, às vezes a gente é muito equivocado, mas não tinha nada a ver com isso, não é nós, não é a igreja, mas infelizmente eu expliquei para ele, isso aí é a necessidade das pessoas que não leem a Bíblia, na verdade, são manipuladas por aqueles que são manipulados e querem materializar a fé, de alguma forma, para que aquilo que seja palpável, para que elas possam crer, principalmente quando fisga ou isca a ganância das pessoas. Aí podemos pensar o seguinte, então, hoje em dia, seja parte dessas pessoas, em nome de suas religiões, as suas crenças ou a igreja, elas fazem isso com malícia, elas fazem isso porque elas estão no engano, ou a grande culpa é das pessoas que vão buscar isso porque elas estão cegas, cheias de ganância. É a ganância, irmãos. É mais fácil cortar atalho do que submeter um processo. É mais fácil tentar buscar uma coisa que seja palpável do que eu precisar consagrar minha vida diante do Senhor. Por exemplo, irmãos, quando falamos de generalizar a fé, quando olhamos ao pensar assim, se tivesse aquele cajado de Moisés nas minhas mãos hoje, aí ia fazer tanta coisa, abrir tanto mar na minha vida. Irmãos, poder não estava no cajado, mas sim Moisés que submeteu a voz de Deus em obediência a Deus. Então não é em nossas mãos que é nada místico, mas é estar em obediência à palavra de Deus, é a ação de Deus que faz. Não importa os meios quais Ele deseja usar para tudo isso. Sabe, irmãos, o que eu temo, irmãos, com muito temor eu falo isso nessa noite, que é o nosso relacionamento com Deus, ele se defina simplesmente por meio de crendices. Por meio de crendices. Relacionamento com Deus por meio de crendices. Vou citar aqui algumas coisas. Por exemplo, você ouviu falar dessa oração forte? Oração forte, irmãos, é um meio de crendices, em que algumas pessoas dão preferências para tal pessoa, seja até mesmo na intercessão, não é aqui em outro lugar, né? Dão preferência porque não, quero que você ore comigo, porque tem aquela oração forte, pastor, aquela oração forte. Ah, mas tem oração fraca, ué? Tem oração fraca, irmãos? Esses dias eu vi uma situação que o rapaz passou uma vergonha, ele orou, ele fez uma ministração, ele orou, a pessoa fez pedido de oração, ele fez ali um momento de oração. Passar o tempo que foi, a pessoa voltou no outro pastor, disse, ora por mim, mas como? Já acabaram de orar por você? Ah, não, parece que a oração dele foi meio fraca. Misericórdia, foi meio fraca. É no nome de Jesus, irmãos. O problema é quando a gente quer essas crendices no nosso meio, olhar para homens, olhar para as mulheres, vendo elas como se fossem também pessoas intermediadoras, e não Cristo. Há somente um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Somente Ele é nosso intermediador. E quando a gente deposita a nossa confiança naquela pessoa, ela vai orar, ela vai fazer, irmãos, isso traz um peso fora de sério sobre os nossos ombros. Quando as pessoas colocam toda a expectativa em nós, você vai em casa, vai orar para o marido, vai orar para o esposo, vai orar pelos filhos, eles vão se converter, vão falar com eles, vão mudar, irmãos, é somente a graça do Senhor. E acho, não, mas se o pastor viesse, tal pessoa viesse em casa, tudo seria diferente, querido. É o nome de Jesus que você invocar lá, os céus vai se abrir também. E às vezes a gente, irmãos, a gente viaja até longe, já vi isso, as pessoas fazem caravana para ir longe, para receber uma oração de uma pessoa que ela considera tão ungida, tão cheia de Deus, e ela volta decepcionada para casa, porque a emoção só aconteceu lá, foi o momento só lá que aconteceu, nada disso mudou sua vida, irmãos. É como se dependesse, terceirizando a sua fé, a sua vida de oração. Outra coisa, irmãos, que tem crescido forte em nosso meio como povo cristão, isso me preocupa também e é fora de sério. Outra coisa, irmãos, lugar sagrado, lugares sagrados, em que pessoas, elas depositam tamanha confiança
acreditando que aquele lugar lá é onde as coisas de prodígios, é um lugar de milagre, é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, eu disse pela manhã, irmãos, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, viajar para Israel, é um desejo que eu tenho, mas eu não preciso ir lá para dizer uma coisa, coisa que acho que muitas pessoas estão tão equivocadas. Por exemplo, irmãos, nós estamos indo para Israel, você escreva os seus pedidos de oração, porque lá eu vou colocar no muro das lamentações. Vou apresentar os seus pedidos lá no muro das lamentações. Irmãos, lembra uma vez aconteceu isso, um pastor ele fez, eu não lembro se eu escrevi meu pedido de oração, irmãos, mas eu estava lá junto. E que eu vi gente empolgado com isso, depositando sua confiança, dizendo o seguinte, dizendo assim, olha, nosso pedido de oração está lá no muro das lamentações, naquele ambiente sagrado, vai acontecer agora coisa na nossa vida. Irmãos, é um ambiente histórico, maravilhoso sim, que revelam tantas coisas lindas, no entanto, irmãos, não é nada místico nessas coisas. É aquela pessoa assim, olha, eu batizei lá nas águas, lá em Jerusalém, fui para lá batizar em Israel. Irmãos, qual que é a diferença do batismo aqui? Conheço uma pessoa que ela viajou 3 dias, para ir numa igreja tão avivada, tão cheia de Deus, para chegar lá e trouxe para nós, o que tem diferente? As pessoas lá, eles oram muito, é muita oração, é isso, oração, só a questão de praticar isso. Então, irmão, quando nós transferimos isso, transferimos coisas assim que a gente não dá valor, porque é o ambiente que vai determinar, não, queridos, é estarmos debaixo do mandamento do Senhor. Se você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, é eficaz seu batismo, e glória a Deus, daqui um dia teremos. Mas ao pensar que trata-se de um lugar que vai acontecer, vai ser diferente, irmãos, não se prenda a isso em nome de Jesus. São superstições, são coisas assim, são crendices, de coisas que as pessoas até acabam idolatrando isso, sabia disso? Outra coisa, coisas sagradas, coisas sagradas. Por exemplo, irmãos, quantas vezes já vi, aqui não vi não, pastor, eu tenho que fazer mais visita, mas vi casas ou lugares assim que fica a Bíblia aberta no Salmo 91. Irmão, o que vai trazer dentro de casa isso? Você sabia que o próprio diabo usou o Salmo 91 para colocar Jesus à prova? Quando está sendo tentado no deserto, ele citou o Salmo 91. Já o Salmo 91 para trazer proteção em casa. Meu querido, usa a Bíblia muitas vezes como um amuleto de proteção ou como um amuleto da sorte. Isso, irmão, não vai trazer nada na sua vida se você não crer no que diz as Santas Escrituras, o que realmente diz a palavra de Deus. É verdade que a Bíblia, ela fechada, ela é semelhantemente a qualquer outro livro, mas quando ela aberta, é a própria voz de Deus falando. A questão é nós crermos, irmãos, não é deixar a Bíblia aberta e dispensa, agora não preciso que eu leia, venha meditar, ter um tempo de devocional. Há outras coisas, a gente vê no nosso meio, queridos, só a misericórdia do Senhor, não é? Mas veja bem, a gente atribui coisas, instrumentos, achando que isso vai trazer algo assim, só fazer aquilo que vai abrir os céus. Por exemplo, eu já vi ambientes em que a pessoa usa um chofar. Eu gosto de instrumento, irmãos, mas nada místico nessas coisas. Tocou o chofar, agora atraiu a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus, irmãos, é ela ser invocada, o nome do Senhor ser invocado por corações sinceros e sedentos por Ele. Não é o que você está usando, achando agora vai trazer os céus aqui por meio dessas coisas. Irmãos, quantas vezes nós caímos nessas crendices, e muitas vezes por sermos instruídos por pessoas que elas têm uma fé limitada, não têm compreensão, não têm clareza. Olha, eu estava lembrando dessa, lembro quando
fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, minha família toda, ganhamos Bíblia. Eu ganhei, meus irmãos, todos ganhamos. E lembro, minha mãe, na sua simplicidade, mamãe, a simplicidade dela falou assim: filho, essa Bíblia é a palavra de Deus, é tão poderosa, filho. E eu acreditando, ao ponto que quando você for fazer uma prova, olha só o assunto, quando você for fazer uma prova, você pode ler 2 versículos, você vai saber fazê-la toda a prova. Basta você ler 2 versículos, assim você vai saber toda a prova. Demorou, né, irmãos? Semana seguinte teve prova, peguei minha Bíblia, coloquei na bolsa, maravilha, nem estudei para quê, só ler, fui, chegou a hora da prova, rapidamente, antes da professora distribuir a prova, abri a bolsa, li alguma coisa dos evangelhos ainda, e para ter certeza, irmãos, eu não li sinceramente só 2 versículos, li até 4, calcula o que aconteceu. Não aconteceu, irmão, tirei 0, misericórdia, falhou alguma coisa, e aí? A Bíblia falhou, irmãos? São maneiras equivocadas, que muitas vezes a gente é instruído, por quem não foi instruído corretamente. Bora, minha mãe, isso foi nisso nossa caminhada, depois, é claro, nunca mais ela falou isso, ela aprendeu, nos ensinou, o que ela soube, ela nos transmitiu, mas isso é uma coisa que, como você anular agora a nossa responsabilidade. Está entendendo, irmãos, o que muitas vezes somos tentados a buscar, seja em caixinhas de promessas, como fosse um horóscopo, consultar o horóscopo. Irmãos, isso não vem de Deus não, queridos. Consultar o seu signo, isso já é uma coisa que não deve fazer parte do nosso meio. Isso trazer o que prevê o seu futuro, isso é você anular que Deus está no controle da sua vida. Isso é você não acreditar que o Senhor tem o melhor para a sua vida, e você vai consultar coisas para quê? Isso não traz bênção não, irmãos, traz maldição. Ei, mamãe, quando ela me falou uma coisa dessa, aí eu lembrei, eu lendo a palavra, aprendi. Olha só, que o Espírito Santo, ele há de nos ensinar todas as coisas, e nos fará lembrar de tudo o que o Senhor tem dito. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e Ele nos faz lembrar tudo quanto Ele diz, Ele traz a memória, Ele nos faz lembrar aquilo que você estuda, Ele faz trazer à sua memória aquilo que você estudou, aquilo que você se dedicou, Ele traz a memória. A ação de Deus não anula a nossa iniciativa, a nossa responsabilidade. E veja, irmãos, e quando a gente cai nesse engano, só a misericórdia do Senhor. Nós fizemos uma vez adesivos para colocar nos carros, IPI por Ecatu, e colocamos uma frase bíblica: ainda há lugar, inclusive tem no carro. Tá bom, um dia faço uma visita e vejo uma preciosa irmã, muito amável, embora ela estava chegando pouco tempo na igreja. Chego na sala dela, está lá na estante, no vidro, aquele adesivo da igreja. Eu disse: minha querida, que joia, ficou bacana ali o adesivo, a senhora trouxe. E ela falou assim: pois é, pastor, o dia que eu coloquei aquele adesivo ali, acabou a tempestade dentro de casa, acabou aquelas lutas que eu tinha, acabou. Eu falei, quase, irmãos, ela me convenceu. Eu falei, eu coloquei no carro, vou colocar em casa, vou colocar no quarto, vou colocar em todo lugar agora. E uma hora eu falei assim: miserica, irmã, nem misericórdia, é miserica. Aí vai instruir, mas ela acreditou tanto naquilo, uma fé simples, a pessoa que ela acredita, ela só mudou os objetos, ela só mudou ali as coisas, as superstições que ela praticava antes de servir a Deus, e está aderindo com coisas aparentemente sagradas, e achando uma fé, vendo uma fé, materializar a fé e achando que isso vai de fato trazer algum efeito. Não traz, irmãos. Quero concluir, os irmãos do louvor, por favor, já podem estar chegando aqui, por gentileza. Jesus disse isso em Marcos 12, verso 24. Jesus respondeu: será que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras
e nem o poder de Deus. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Será que tudo da nossa vida, aquilo que a gente acredita estamos simplesmente fundados em coisas que a gente quer acreditar, não naquilo que Deus deseja que a gente acredita? Venhamos acreditar. Certa vez levei um jovem para a igreja, nós saímos do culto, foi maravilhoso. Eu pensei, esse abençoado se converteu hoje. Saímos assim, ele fez um sinal ali, se benzendo, disse assim: opa, estou guardado, estou protegido. Foi para o bailão, irmãos. Estou protegido agora, posso fazer o que eu quiser, não tem nada. Irmãos, e ele sempre, tantas oportunidades foi desperdiçando, até o dia em que o pecado bateu na porta e foi cobrar o salário. Não pôde guardar ele todas essas crendices, em que terrivelmente ele pereceu. E tantas pessoas assim continuam perecendo. Irmãos, pensando numa coisa, essa mensagem da noite não se trata somente de um estudo, mas é uma instrução muito importante. Olha, uma coisa, a palavra declara, em Timóteo declara 3,16, que a palavra de Deus, sabemos que ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, ela é útil para a exortação. Agora, veja, há algum momento da nossa vida é necessário haver uma repreensão. Quando eu conheço, tenho um conhecimento, no entanto, pela minha própria vontade, eu insisto em fazer aquilo que é errado, então eu preciso ser repreendido. Agora, eu estou fazendo as coisas sem conhecimento, sem instrução, sem discipulado, não posso abordar com repreensão, mas sim com instrução. Com instrução. Eu acredito, irmãos, em nosso meio, muitos de nós, como igreja do Senhor, precisam de muita instrução. Alguns precisam de repreensão, por fazer coisas que já sabem que é pecado e continua pecando, já é muita jacosice. Mas há coisas que continuam na ignorância ainda. Isso veio ao meu coração um tempo atrás. Fale sobre a ignorância do cristão. A ignorância do cristão. A ignorância de não conhecer, de não mergulhar sua vida na palavra, ela professa a mesma fé que nós professamos em Cristo Jesus, no entanto, ela é cheia de crendices ainda. Ela vive em coisas que não sabe que na realidade, à luz da palavra de Deus, é contraditório isso, e está sendo uma incoerência, falta do que? De instrução bíblica, mas faz na ignorância, e nem percebe, fala misericórdia, e se não se percebe, pergunto, como vai se arrepender? E se não se arrepender, pergunto, como vai ser liberto? Como vai ser transformado? Como vai viver uma vida abundante, a qual Cristo deseja? Precisamos ser instruídos, irmãos, abrir nosso coração e dizer, olha, tem muita coisa que eu carrego como uma herança de conhecimento, seja por meus pais que também não tinham instruído, seja por coisas que eu dediquei a minha vida. Eu acreditei em tantas coisas e hoje é um processo de me libertar dessas crendices, libertar de coisas que não compactuam com uma fé que eu preciso compreender hoje, para que assim eu possa ser verdadeiramente livre e restaurado. Vamos orar ao Senhor neste momento, irmãos meus. Coloque de pé, por favor, queridos. O Senhor sabe todas as coisas, meus queridos, sabe? Deus sabe que muitas das coisas que nós praticamos, ainda que seja uma fé limitada, mas é de um coração sincero. Sim, por isso que Deus está falando com você, pela sua sinceridade, para não continuar no erro. Eu não sabia, por isso que o Senhor traz agora o nosso entendimento. É um desafio tão importante, irmãos, enfrentarmos nossos dias, a lidar com a superstição, com as crendices. Você pode andar pela fé, você pode estar na presença do Senhor onde você estiver. Daqui a alguns minutos nós vamos encerrar a reunião de culto, não culto, porque o culto nós iremos continuar celebrando ao Senhor em nossa casa, nessa semana, onde estivermos, celebrando ao nome do Senhor Jesus, exaltando a Ele. Senhor nosso Pai, quantas vezes
nós acreditamos em coisas que nós desejamos acreditar e relutamos para acreditar naquilo que o Senhor deseja que acreditemos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a ser liberto de todas as crendices, de crenças que estão escravizando nossa vida, crenças que estão, Senhor, distorcendo a palavra em nós, que está trazendo confusão, dúvida e consequentemente roubando a paz. Nós oramos o nome de Jesus. Nós queremos crer, acreditar na verdade que liberta, acreditar em tudo aquilo que o Senhor deseja, que quer que venhamos acreditar. Ajuda-nos, meu Senhor, a acreditar e mantermos firme a nossa convicção, mantermos firme a nossa confiança no Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ao Senhor através dessa canção, queridos. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Só precisamos da Sua face, da Sua presença. Queremos nos lançar em Ti, acreditar em Ti, confiar em Ti. De tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei para Te encontrar. Então me lançarei no Teu olhar. Que nós precisamos. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me Tua face, nada mais. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou totalmente, totalmente. De tudo que nós provamos, tudo que experimentamos nessa vida, o Senhor é a melhor porção. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei para Te encontrar. Correrei a Ti, e então sem medo me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa.
Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, Deus, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Pai, nós precisamos de libertação e cura, Pai, das nossas superstições, das nossas crendices, de coisas, Pai, que foram repassadas por gerações, de coisas que foram ensinadas, Pai, padrões do mundo, padrões do nosso adversário, padrões de outras crenças, padrões mentirosos que nos foram impostos, foram colocados diante de nós, e um dia nós os agarramos, mas hoje somos libertos, hoje somos salvos de todas essas coisas, pois nós cremos no único Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual todas as coisas foram confiadas, a que está à direita de Deus, rege o universo, rege as nossas vidas, proclama o bem para os seus, proclama a vida para os seus, proclama a bondade, misericórdia, paz, e nós depositamos nossa confiança nele, e o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer crescimento a essa palavra em nosso coração, trazer crescimento. Aumente a nossa fé, peça, libera, aumente a nossa fé, Jesus. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida. Às vezes você não passou por esse período de superstições, na sua vida, de acreditar nessas crendices, em coisas religiosas, amuletos, mas talvez sobre a sua vida veio uma crença, uma falsa crença, de que não existe homem de uma mulher só, uma crença de que se você é pobre, você não tem sucesso, você não é visto, de que se você não tem dinheiro, você não conquista, de que se você tem alguma deficiência física, emocional, você não presta, você não é ninguém. Talvez essas crenças estão sobre a sua vida, essas superstições. Que nessa noite o Espírito Santo venha quebrar, venha trazer luz sobre a sua vida, luz, abra os seus horizontes, para perceber que Jesus te ama. Jesus quebrou todas as maldições na sua vida. Jesus, Ele quebrou todas as coisas que o adversário lançou sobre a sua vida. Tudo aquilo que você acreditava, todas as mentiras foram lançadas, e você é amado, você é querido, você vale muito, independente da sua situação.
Tantas coisas foram colocadas sobre a sua vida, tantas mentiras. Mas onde a face de Deus brilha, a verdade aparece. A verdade aparece. Onde a luz de Cristo brilha, a verdade aparece. E a verdade é que você é um filho amado, de que você é desejado, de que o seu nome está escrito nas mãos de Deus, de que desde a eternidade Ele te criou, Ele já pensava em você, Ele te formou para te dar uma vida abundante, uma vida digna, uma vida honesta, uma vida cheia de alegria e de felicidade. Embora haja tribulações, Ele estará com você em todos os momentos. Ele estará com você, te carregando, te guardando. Essa é a nossa verdade. Não existe nenhuma outra crença que supera essa. Do Deus que trabalha a favor dos que nele esperam, esperamos nele. Por isso vamos declarar: libera o teu poder. Peça ao Espírito Santo para trabalhar neste lugar. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar todos juntos: mostra-me. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, ansiamos por ti. Rendido nós estamos e nos entregamos totalmente, totalmente. Que a luz do rosto de Cristo ilumine a sua vida, seu caminhar, seus desafios. Que você perceba essa verdade: Jesus está contigo. Temos um Deus que luta as nossas guerras e nós podemos confiar, pois Ele é fiel eternamente, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, excelente semana para você, para sua família, e que Deus te guarde com toda a sua paz. Amém.